Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. A paz, Jones. Deus te abençoe, meu irmão. Faz tempão que a gente não se vê, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, Deus abençoe. Ah, pastor Adriano, lá de Brasília. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Deus é bom. Amém. Vamos esperar o pessoal entrando aí. Que nessa live de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito forte, porque tem a ver com a nossa identidade cultural, a nossa identidade nacional, na verdade. E eu espero que Deus nos dê graça para falarmos sobre esse assunto, né? Que é um assunto que envolve muita batalha, muita guerra, e nós precisamos ter uma posição, que é numa batalha, meu irmão, a gente precisa se posicionar, não tem jeito, né? Não existe neutralidade numa guerra, né? A gente precisa se colocar como um lado, nós não podemos ficar neutros, né? Na guerra espiritual não tem café com leite, não tem gente que não, né, não faz parte da batalha. Por isso Jesus falou várias vezes, né, sobre isso. Ele falou, olha, aquele que não é por nós é contra nós. Então não existe em cima do muro, não existe pessoas que são neutras espiritualmente, né? Jesus falou assim, quem comigo não ajunta, automaticamente está espalhando. Então nós precisamos compreender esses aspectos da guerra espiritual, da batalha espiritual. E o intercessor, ele lida muito com isso, com batalha espiritual. Na medida em que você vai entrar no mundo espiritual para orar, seja por qualquer pessoa, qualquer situação, você vai ter que lidar com esses aspectos da guerra. E a Bíblia, né, o salmista escreveu assim, Senhor, adestra as minhas mãos para a batalha, os meus dedos para a guerra. Ele está falando exatamente isso, Senhor, eu preciso de treinamento, eu preciso de conhecimento, eu preciso de estratégia, eu preciso de armamento, eu preciso de coisas que me levem a ter vitória. E só o Senhor pode me treinar, só o Senhor pode me armar, só o Senhor pode me ensinar, né? O conhecimento vem de Deus e nós precisamos que o Senhor nos ensine. Mas para ser ensinados a gente precisa tomar uma posição, né? Na medida em que o salmista falou, Senhor, adestra as minhas mãos para a batalha, os meus dedos para a guerra, ele literalmente falou, olha, eu tenho a revelação de que eu estou numa batalha, que eu estou numa guerra. Eu tenho essa revelação. E por causa dessa revelação, eu tenho a necessidade de ser treinado, ou seja, eu não posso entender que eu estou numa guerra e ficar parado, ficar olhando a guerra acontecer. Por quê? Porque se você não é por nós, você é contra nós. É simples assim. Então, se você não está fazendo nada para juntar, automaticamente você está espalhando. Se você não está fazendo nada porque você é a favor do Senhor, então, automaticamente você é contra. Então, numa batalha, a gente não pode ficar neutro. Os neutros pertencem ao inimigo. Essa é a grande verdade. Então, essa noite nós vamos falar de um aspecto muito importante, muito básico, muito forte da batalha espiritual, que tem a ver com a idolatria, né? Porque você que está aprendendo intercessão, você que é intercessor, né? Todos nós precisamos orar uns pelos outros, a Bíblia fala sobre isso. Nós precisamos lidar com a idolatria. A idolatria fala muito sobre a nossa identidade cultural, a nossa identidade nacional do Brasil, né? E Deus vai nos dar graça. Então eu queria fazer uma oração, né? Aproveitando aí esse início, fazer uma oração para a gente poder começar pela palavra de Deus. Então, se você está me ouvindo aí
Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração, vamos orar. Pai, eu quero abençoar, Senhor, esse tempo que nós estamos aqui estudando a Tua Palavra. Eu quero implorar ao Senhor que o Senhor traga a revelação que nós precisamos através da unção que está dentro de nós, Pai. Que a revelação, ela seja desatada dentro de cada um daqueles que estão aqui ouvindo a palavra e aqueles que irão ouvir a palavra. Que a revelação do Senhor repouse sobre o nosso coração, sobre o coração de todos nós, de cada pessoa, cada família, cada igreja, cada um daqueles que foi chamado pelo Senhor para estabelecer altar de intercessão. Que a revelação, ela seja estabelecida no Espírito e que o coração, nosso coração seja quebrantado nessa noite para receber, Pai, o discernimento do que está acontecendo dentro do nosso coração, em nome de Jesus, Pai. Nos ensina a interceder, nós queremos orar como os discípulos oraram, nos ensina a orar, Senhor. Conduz as nossas orações, mas principalmente, Senhor, quebranta o nosso coração e nos convence daquilo que estamos errando, mesmo sem saber que estamos errando. Em nome de Jesus, opera nessa noite, Pai, libertação através do conhecimento e que a glória do Senhor seja vista em cada casa, em cada ministério, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Eu vou ler um texto aqui. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre a intercessão, porque a intercessão é falar com Deus, é entrar na presença de Deus, é conversar com Deus. É uma pessoa. E quando a gente entra para conversar com Ele, nós temos que compreender algumas coisas. Nós falamos aqui a respeito da feitiçaria, falamos aqui a respeito do princípio de autoridade, amém? As autoridades, como que nós estamos com as autoridades. Antes de entrar na presença de Deus, nós precisamos sondar o nosso coração, precisamos entender como que nós estamos, se nós seremos ouvidos por Deus ou não. Isaías fala assim, que os ouvidos do Senhor não estão fechados e a mão do Senhor não está encolhida, mas os nossos pecados fazem separação para que Ele não nos ouça, e nós precisamos ser ouvidos, amém? Então, muita gente tem orações aí que fazem, muitas pessoas oram, pedem, mas muitas orações não são ouvidas. Por quê? Porque existem pecados, os pecados acabam atrapalhando a comunicação com Deus. Então, o pecado, meu irmão, foi resolvido na cruz, mas nós precisamos confessar esses pecados. Então, nós falamos da feitiçaria, falamos da autoridade, que mais? E hoje nós vamos falar da idolatria. Amém? Falamos também sobre quem está conduzindo, falamos da feitiçaria, quem está conduzindo a sua oração. E hoje é o dia de falar um pouco sobre a questão da idolatria, né? A nação brasileira, ela começou, ela foi fundada com um altar de idolatria. Então ela foi consagrada por esse altar para a idolatria portuguesa, né? Os portugueses chegaram, fizeram o altar de idolatria. Já existiam altares aqui, altares da pagelança, altares de alguns deuses dos indígenas, eram os primeiros moradores dessa terra, e aí foi se misturando esses altares, o altar da idolatria com o altar que já existia, e aí nasceu espiritualmente, né, um caminho espiritual da nação. E isso marcou a nação brasileira. A nação brasileira já foi tida como a maior nação católica do mundo. E isso é importante a gente perceber, porque esse altar foi erigido em primeiro lugar. Então, isso criou uma identidade espiritual para o brasileiro. O brasileiro, ele é uma pessoa muito crente, né? Nós acreditamos em muitas coisas, acreditamos em muitos remédios, acreditamos em muitas fórmulas. Se alguém chega agora com esse tempo do coronavírus, a gente vê aí pessoas falando, olha, toma isso, toma aquilo, pega sal, pega alho, pega isso, pega... É porque a gente é muito crente, a gente acredita nisso, né? Então, nós temos uma identidade espiritual que faz parte da nossa história como nação. E essa identidade, ela também é importante no processo de intercessão. Nós temos que lidar com essa identidade. Por exemplo, vou dar um exemplo para você, Isaías, acho que é capítulo 6, se eu não me engano, a Bíblia diz que Isaías estava no templo do Senhor, no ano que morreu o rei Uzias, e ele teve uma visão de Deus, e ele começou a olhar para Deus, olhou para cima, e ele falou que a orla das suas vestes
né, enchiam o templo, circundavam o templo, tinha anjos com asas ali, e eles clamavam santo, santo, santo é o Senhor. E Isaías, a primeira coisa que ele fala não é adoração, não é intercessão. Ele fala, ai de mim que sou homem pecador. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros e também habito no meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer, quando você chega diante de Deus, você tem que tratar dois aspectos importantes em relação à identidade cultural, o aspecto individual, ou seja, eu faço parte de um povo que tem essa identidade, impuros lábios, ou eu faço parte de um povo idólatra. Nós idolatramos tudo, não é verdade? Idolatramos absolutamente tudo que você pode imaginar. Pessoas idolatram times de futebol, outras pessoas idolatram o presidente da república, outras pessoas idolatram seus pastores, seus apóstolos, outras pessoas idolatram a sua própria família, sua esposa, seus filhos, outros idolatram o dinheiro. Mas uma coisa comum é a idolatria. E nós precisamos tratar com isso antes que a gente comece a profetizar, antes que a gente comece a orar. Por quê? Porque se a gente não se desligar disso, nós teremos problemas. Então eu quero colocar uma base aqui em Deuteronômio 6, 3, se você puder anotar aí, ou depois pegar essa gravação. Deuteronômio capítulo 6, versículo 3, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse é o primeiro mandamento. Esse é o primeiro mandamento. E como intercessor, a gente tem que compreender este mandamento de maneira muito forte. Porque o intercessor está na presença desse Deus. Um Deus que não muda. Um Deus que tem uma característica importantíssima, né? Ele é exclusivista. Deus, ele não é alguém que quer que você venha adorá-lo tendo outros deuses no seu coração. Por isso ele fala, eu quero exclusividade. Eu quero que a tua oração seja para mim. Eu quero que a tua alma me sirva. Eu quero que você me ame de todo o coração. Não é de metade do teu coração, nem de 99% do teu coração. Eu quero o teu coração 100%. Então, esse é o primeiro mandamento. Né? Êxodo 20, versículo 3 diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Se você quer se você quer estabelecer um relacionamento saudável com Deus, você não pode ter outros deuses no seu coração. Essa é a regra, irmão. Essa é a principal regra. Amém? Então, verifica bem, nós vamos falar alguns textos aqui, verifica bem o teu coração. Como que está essa situação? Né? Será que Deus é o único? É o único quando eu vou orar, quando eu vou acreditar em alguma coisa, quando eu tenho algum problema, quando eu tenho que recorrer a situações para me livrar de problemas financeiros, problemas de saúde, problemas na família. Quais são as primeiras ideias que vêm na minha mente? Será que as primeiras ideias têm a ver com homens? Será que as minhas ideias têm a ver com bancos? Será que as minhas primeiras ideias a respeito de livramento, a respeito de resposta, elas vêm através da minha capacidade, do meu dinheiro, de tudo aquilo que eu sou, daquilo que os homens são para mim? Será que eu estou calcado em cima de outro Deus? É isso que nós precisamos compreender. Êxodo 22, 20 diz assim, quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Quem sacrificar a outro Deus que não seja o Senhor será destruído. Isso é Deus falando para o povo de Israel, o povo hebreu, no Sinai. Ele está dando regras. Vocês vão se relacionar com um Deus que não aceita que você tenha outro Deus dentro da sua casa. Que não aceita que você divida, né, o altar com outro Deus. Não aceita. Deus não aceita isso. Por isso ele fala, se você sacrificar outro Deus que não seja o Senhor, você será destruído. Então, a idolatria é algo interessante, porque a idolatria, a gente fala muito da idolatria com aquele que tem uma estátua para servir. Uma estátua você pode ver, né? Aquela estátua, aquele altar, aquela arca oratória com aquela imagem, aquela situação. E você fala, isso daí é idolatria. Não, irmão, idolatria não está fora, a idolatria está dentro. A idolatria está no coração.
E Deus sabe muito bem como está o meu coração. Ele sabe como está o teu coração. Ele sabe em quem você confia e ele sabe quem você adora, para quem você sacrifica. Amém? Então, Deus é um Deus que não divide a sua glória. Josué 23, versículo 16 diz assim: quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós e logo perecereis na boa terra que vos deu. Então, o que Josué está falando? Ele está falando quando vocês adorarem, quando vocês servirem outros deuses, você pode estar morando na melhor casa, você pode estar morando na melhor terra, no melhor país. No teu país aí pode não ter coronavírus, você pode estar muito rico, você pode ter uma estrutura financeira. Mas se você estiver adorando e servindo a outros deuses, você está atraindo para você uma palavra de destruição. Então a sua vida vai começar a ser afetada. Sem você perceber, mas eu estou indo na igreja, eu vou na igreja todo domingo. Então, meu querido, você vai na igreja domingo, mas o problema não é ir na igreja ou não ir na igreja. O problema é a quem você está servindo e a quem você está adorando no seu dia a dia. Não é porque você vai na igreja que você está adorando a Deus. Adoração não tem a ver com ir na igreja. Adoração é muito mais do que isso. Adoração tem a ver com estilo de vida, tem a ver com fugir do pecado, tem a ver com consagração da sua vida, do seu caráter, transformação da sua vida. Você está adorando a Deus quando você morre para esse mundo e quando você ressuscita para Deus. Agora, quando você começa a pecar, quando você começa a murmurar, quando você começa a confiar no banco, quando você começa a confiar em político, quando você coloca a confiança que era de Deus nessas coisas, não adianta ir na igreja, você é um idólatra. Então, o idólatra, como que ele chega diante de Deus para pedir, para conversar com Ele, para interceder pela sua casa, pela sua família? Deus não aceita isso. Então ele fala, olha, você perece na boa terra que Deus te deu. Né? Eu sei que é difícil a gente ouvir uma palavra dessa, mas é necessário, porque o intercessor ele tem que ter maturidade. Maturidade para compreender a idolatria no seu coração. E não para julgar o coração dos outros. Ele precisa compreender o que é a idolatria dentro dele. Porque senão ele vai chegar diante de Deus e não vai fazer igual a Isaías. Isaías confia, primeira coisa, estou confessando meu pecado. Meu pecado não tem como ficar oculto aqui. A primeira revelação que Isaías teve na presença de Deus é que ele era pecador e que o povo que ele morava também era pecador. E o pecado dele ia trazer morte e o pecado do povo dele ia trazer morte para ele. Por isso ele fala, eu vou morrer. Por quê? Por causa do meu pecado e por causa do pecado do meu povo, por causa da minha família, por causa da minha parentela, por causa da minha nação. O intercessor é aquele que tem que ter essa clareza, essa revelação dentro dele. Romanos, pastor, mas você está falando do Velho Testamento. Então eu separei um texto aqui muito importante. Eu não vejo muita gente falando desse texto, né? Porque não dá muito ibope. Né? Mas como intercessor não precisa de ibope, porque o intercessor não está nem aí para o ibope, né? Ele quer ser ouvido por Deus, quer saber o que Deus acha dele, não o que os outros acham dele. Então eu vou ler esse texto aqui, ele está no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Né? Diz assim, e aí eu quero que você pegue essas revelações, porque elas são importantes na batalha de intercessão. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Esses dois versículos, eles estão falando sobre, Paulo começa a retratar aqui o que está acontecendo, qual é o motivo de tantos problemas mundiais, nacionais, problemas coletivos. Ele está falando, olha, a ira de Deus se revela. Existe uma revelação que vem do céu. E aqui esses dois textos, eles falam exatamente duas revelações. Duas revelações. A primeira revelação, que é a mais importante, que vem primeiro que a revelação da ira, é a revelação de que Deus existe. É a revelação de que
Deus existe, irmão. Ele está falando, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Deus se manifesta para os homens. Sempre foi assim. Deus se manifestava para Adão na viração do dia. Percebe, irmão? Deus se manifesta aos homens primeiro. Ele não fica esperando os homens virem e buscá-lo. Então, se você fala assim, puxa vida, mas será que alguém vai morrer sem conhecer? Não, todos os homens receberam manifestações de Deus pelas coisas criadas. O que de Deus se pode conhecer é manifesto. Manifestações são físicas. Você vê Deus no nascer do sol. Você vê Deus no mar, nas criaturas criadas, no nascimento de um outro ser humano, no nascimento dos animais. Você percebe que Deus mantém tudo em equilíbrio. Verão, inverno, todas essas regras, tudo isso funcionando perfeitamente. O seu corpo revela quem é Deus. O seu corpo é uma maravilha, o seu cérebro revela quem é Deus. Amém. O seu cérebro é um mega computador que até hoje os cientistas não conseguiram explicar como funciona. Quer dizer, Deus está se revelando, Deus está se revelando. Deus está se revelando. Deus se revela nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Deus se revela para os homens, porque Deus, ele dá o primeiro passo. E ele fala, eu vou me manifestar. Mas os homens, eles não quiseram saber quem é esse Deus, que pintou esse nascer, esse pôr do sol. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Só pode ter um Deus. Não é possível que tenha uma criação tão maravilhosa dessa, que tenha vindo do nada. Não, existe uma mente poderosa, existe alguém que mantém a temperatura da terra, existe alguém que mantém o mar onde ele está. Existe alguém que faz com que o ser humano consiga ficar de pé. Que é uma coisa que os médicos até hoje falam, olha, pela física, pela ciência, o ser humano não poderia andar em dois pés. Porque o pé dele é muito pequeno em relação ao corpo. Então, o equilíbrio do ser humano já revela a existência de Deus. Amém? Então, isso é importante. Mas ele está falando, olha, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Então, Deus se manifestou para todos os seres humanos e ele vai continuar se manifestando para todos os seres humanos. Deus está se manifestando diariamente. O homem não pode falar assim, não conhecia Deus, eu não conheço a Deus, eu não conheço a Deus. Não dá para um homem falar um negócio desse. Então, por que Deus está se manifestando primeiro para o homem, ao invés de esperar o homem vir até ele? Se Deus contasse comigo e com você para tomar o primeiro passo, irmão, nunca a gente chegaria na presença de Deus. Deus está buscando cada um de nós. Por isso ele enviou seu Filho para nos resgatar primeiro. Ele nos amou antes. Ele primeiro nos amou. E aí ele envia o seu Filho, seu único Filho, quando nós éramos inimigos de Deus. A Bíblia afirma isso. Então, Deus está se revelando, Deus está se revelando. A manifestação é física, a manifestação é perceptível. E Deus, ele quer ser reconhecido. Deus quer ser reconhecido. E outra coisa importante nesse texto, irmão, veja que um texto ele traz várias revelações. Uma coisa muito importante a respeito disso é que Deus se manifesta, mas ele te dá condições de reconhecê-lo. Ele me dá condições de reconhecê-lo. E quando você reconhece Deus, não tem como, irmão. Você tem que glorificar a Deus. Você entende que existe alguém acima, existe alguém altíssimo, alguém poderoso, alguém maravilhoso. Esse reconhecimento vem por revelação. E Deus deu capacidade para o homem obter a revelação de Deus. Então, o homem decide se ele quer adorar a Deus ou não quer adorar a Deus. Se ele quer servir a Deus ou não. Isso é muito importante. Isso é algo muito importante. Deus sempre vai se revelar
para as suas criaturas. A Bíblia diz que até a natureza bate palmas, até as árvores batem palmas, até os animais adoram, louvam, todo ser que respira, louve ao Senhor. Por que louva ao Senhor? O louvor tem a ver com aquilo que Deus faz, e a adoração tem a ver com aquilo que Deus é. Então Deus está se revelando, por quê? Porque isso vai produzir a adoração, vai produzir a intercessão, as orações. Deus está se revelando para você. Deus está te protegendo, Deus está protegendo sua família, Deus está protegendo até os enfermos. Deus está se revelando. Deus está se revelando, irmão. Então, se você consegue enxergar Deus no meio dessa loucura toda que está acontecendo no planeta Terra, você está seguro, você está protegido. Mas, se Deus está se revelando e você não está reconhecendo, você está falando, não quero te conhecer, eu não quero te conhecer. Então a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Os homens escolhem, existe uma verdade, que existe um Deus e existe a injustiça. Então a importância da gente escolher um lado, irmão, não tem meio termo. A ira de Deus está comendo solta lá fora. Está comendo solta aí na sociedade. Por quê? Porque a ira de Deus se revela. Você está vendo a revelação de Deus agora? A primeira revelação de Deus é Deus te chamando para adorá-lo. A segunda revelação de Deus é a ira de Deus se manifestando para aquele que detém a verdade pela injustiça. Joga Deus para fora. Só que Deus é dono. Deus é dono da criação. Deus é dono do planeta. Do Senhor é a terra e todos que nela habitam, diz o salmista. Então, o Senhor é dono. Então, ele criou o homem com um propósito. Se o homem não estiver servindo a esse propósito, ele provoca a ira de Deus. Amém ou não amém? Deus é bom. Então, Deus te deu percepção espiritual. E o intercessor tem muita percepção espiritual. Ele consegue enxergar quando é Deus que está falando, quando Deus está fazendo, quando Deus está direcionando. Ele consegue. Porque o intercessor, ele está ali na presença de Deus, reconhecendo que ele é Deus. Por isso, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, Deus, ele se transforma num galardoador. Ele se transforma em alguém que dá presentes. Galardoador é uma palavra que significa presentes, presenteador. Então, quando você se aproxima de Deus, crendo que ele existe, Deus, ele deixa de ser Deus, ele começa a se transformar em Pai. E aí ele te abençoa. Ele te presenteia, ele te ouve, ele atende você. Por quê? Porque você está se aproximando dele, porque você crê que ele existe. Amém? Então, Deus é uma pessoa e Deus quer ser reconhecido. Deus quer ser reconhecido. Nessa fase que nós estamos vivendo, né, a gente não está tendo os cultos na igreja, muita gente não pode sair de casa, eu não posso sair de casa, e aí a gente fica aqui. Né? E como é que funciona agora? Né? Você que nunca ouviu a voz de Deus, você que nunca reconheceu Deus dentro da sua casa, nunca reconheceu Deus dentro da sua casa, esse é o tempo de você reconhecê-lo. Esse é o tempo de você começar a pegar essa revelação de Deus e começar a dar glória a Deus. A começar a reconhecer, crer que ele existe e começar a se aproximar dele. Porque antes a gente estava se aproximando de quem? Da igreja. A gente se aproxima da igreja, Agora minha vida vai mudar porque eu estou indo na igreja. Meu querido, se você não estiver se aproximando de Deus, a sua vida não vai mudar. Mas eu estou indo na igreja, Deus. Você tem que se aproximar de mim. Você não pode só frequentar uma igreja. Deus não veio criar religiosos. Deus não veio estabelecer religiosos. Não foi isso que Jesus veio fazer. Deus veio nos tirar da religiosidade.
que diz que conhece a Deus, mas não conhece, não tem relacionamento, não tem intimidade com Deus, e fica idolatrando a igreja, idolatrando o pastor, idolatrando o apóstolo, não sabe qual é a função dos ministérios, e aí a pessoa idolatra por quê? Porque nós somos idólatras como nação. Idolatria está dentro de nós. Nós brigamos por causa da visão da nossa igreja, brigamos por causa da placa da igreja, brigamos por causa do nosso pastor, do nosso apóstolo, brigamos, enfrentamos uns aos outros. Isso é idolatria, irmão, isso é idolatria. Então, ir à igreja não significa que você está se aproximando de Deus. Por isso, quando a gente olha na igreja, o pastor olha para a igreja e fala assim, puxa, eu queria que todo mundo fosse abençoado. Por que que isso não acontece? Porque a maioria não está se aproximando de Deus. Não está crendo que Ele existe. Está crendo em quem? Está crendo na igreja. Mas não crê em Deus. Então a igreja se transforma numa terceirização da minha fé. Deus precisa da tua fé. Deus precisa do teu serviço. Deus precisa da tua adoração. Deus não precisa da tua religiosidade. Deus não precisa de algo aparente. Deus está olhando para o teu coração, meu querido. Então, Romanos 1, 18 e 19 fala sobre isso. Deus está se manifestando. A ira de Deus está se manifestando. Né? E isso tudo está acontecendo por isso. Romanos 1, 22 diz assim, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, olha só o que Paulo está dizendo, meu irmão. Paulo está dizendo que pessoas que se consideram sábias, se consideram ungidas, se consideram conhecedores da palavra, essas pessoas, quando tiveram algumas revelamentos, né, eles começaram a mudar a glória de Deus. Ao invés de eles levarem as pessoas, como, por exemplo, se você vai num restaurante, você vai num restaurante e você pede um restaurante chique, né? Esse restaurante chique que é tudo em francês. Você nem sabe o que você está pedindo para comer, você está jogando na loteria ali. Você fala assim, espero que esse prato seja bom, né? Não seja lesma, né? Escargot. Aí você pede lá um prato, pato, não sei das quantas. Aí você pede o prato. E aí um garçom vem, ele está na beca, irmão. Está na beca. O garçom está se vestindo melhor que você. Né? Quantas vezes eu passo por isso todas as vezes. Até no Habib's, os caras estão se vestindo melhor que eu. Aí os caras estão lá, tudo terno, gravata, né? Sapato, cromo alemão. Isso é o garçom. Esse é o garçom. Né? Ele está todo paramentado ali. Por quê? Porque a imagem do restaurante é uma imagem de restaurante granfino, restaurante chique. E aí o que acontece? Ele vai, pega o seu pedido, você pede para ele. Ele pega o seu pedido e leva o seu pedido até a cozinha, onde tem um chefe. Um masterchef. E aí ele pega, o chefe prepara a alimentação. Ele prepara uma alimentação top. Ele prepara uma alimentação, meu querido, que você nunca vai esquecer. E esse chefe, que é o criador daquele prato, que é aquele que fez o prato, aquele que colocou o prato naquele formato bonito, ele vai sair e vai entregar para o garçom. E é assim que Deus trabalha. Ele entrega para o garçom coloca na bandeja, e ele vem e entrega para você. E quando você come, você fala assim, pô, garçom, vem cá um pouquinho. Você nem sabe o nome do garçom. Você vai falar assim, cara, você fez uma comida, cara. Você é top. Você vai falar isso pro garçom? É o que a gente faz. Eu sou um garçom.
Você é um garçom. Nós somos garçons. E nós temos que servir aquilo que nós não preparamos. Nós temos que servir, nós servimos a palavra, mas a palavra vem do chefe, irmão. A palavra vem de Deus. A palavra não vem da carne, não vem da minha cabeça, do meu cérebro. Vem de Deus. Então, quando ele fala que mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem do homem, é exatamente isso que está falando. Você está considerando que o garçom é o chefe de Deus. Você está considerando que o padre é Deus. Você está considerando que os homens são Deus. Os homens são todo-poderosos. Os homens são onipresente, onisciente, onipotente. Meu querido, nós somos garçons. Jesus veio para servir como garçom. E ele serviu a palavra. Ele mesmo falou assim: o meu ensino não é meu, mas vem do Pai. Então, quando isso acontece? Mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Isso acontece, meu irmão, quando as pessoas começam a idolatrar o garçom, quando começam a idolatrar o ministro, quando começa a considerar o ministro com a reputação que só pertence ao chefe da cozinha, ao cozinheiro. Aquele que tem a capacidade de criar o prato, aquele que tem a capacidade de fazer todas as coisas acontecerem, é o chefe. E Deus trabalha com garçons. Deus estabeleceu garçons, ministros. Então, o que você considera como ministro na tua vida? Quem você considera como ministro? Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Se você é um intercessor, e você tem idolatria no seu coração, você está em curso, nós estamos falando do Novo Testamento, você está em curso exatamente nesse texto de Romanos. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Você se tornou louco. Deus fala assim: esse cara é louco. Ele tá adorando o garçom. Ele está adorando o pastor, ele está adorando o profeta, está adorando o mestre, está adorando o evangelista, o presbítero, o diácono. Por que ele está fazendo isso? Porque nós temos uma identidade nacional, somos uma nação idólatra. E aí nós deixamos as imagens e colocamos os pastores nos altares. Ou colocamos a esposa no altar, o marido no altar, colocamos o filho no altar. É um Deus. A idolatria está na nossa veia. A idolatria está na nossa veia. E nós precisamos destruir a idolatria. Se você quer criar intimidade com Deus, Deus não aceita corações idólatras. Quer criar intimidade com Deus? Tira a idolatria do seu coração. Tira os deuses que você tem no seu coração. Remove os deuses. Remove esses deuses. Sejam eles quais forem. Meu irmão, eu tive que remover, eu tinha um Deus na minha vida. Meu Deus era a minha esposa, aceitou casar comigo, você acha que eu não vou idolatrar? Idolatrei ela. Até o dia que Deus falou assim: você quer me servir? Então você vai ter que entregar ela. Você precisa entregar ela no meu altar. Se você não entregar ela, eu tiro ela de você. E a minha esposa quase morreu, várias vezes, e várias doenças. Essas doenças pararam no dia em que eu tirei a idolatria do meu coração. Então, a minha oração só vai ser ouvida se eu não tiver idolatria no meu coração. Se você tiver idolatria no coração, se eu tiver idolatria no coração e for interceder por alguém, irmão, eu vou estar orando para quem? Pedindo para Deus reforçar a idolatria? Amém ou não amém? Então, ouça a palavra do Senhor. Tira a idolatria do seu coração. Remove essa idolatria. Limpa o teu coração, porque Deus é ciumento. Deus é zeloso. Por isso ele está falando. Deus entregou tais homens à imundícia. Aí eu vou te falar uma coisa. Eu estou lendo aqui. Você pode ler depois o Romanos, capítulo 1 de Romanos. Você vai ver da onde vem o homossexualismo. Você vai ver de onde vem a perversão. A perversão nasceu da idolatria.
Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seus corpos entre si. Novo Testamento, Paulo está falando, eles vão desonrar os seus corpos, porque eles têm idolatria. Ou eles estão sendo idolatrados, ou eles têm idolatria. Então, o homossexualismo se estabelece para que haja juízo de Deus. Juízo de Deus. Juízo, irmão. Isso é Novo Testamento. Eu não sei se você já leu esse texto, mas ele está no Novo Testamento. Romanos capítulo 1 diz assim, que Deus entregou esses homens como parte do juízo, porque você está idolatrando alguém, porque você está transformando aquilo que é corruptível, um homem, em aquilo que é incorruptível, que é Deus. Então eu vou entregar você a paixão do seu coração. Meu irmão, eu peço para Deus, não me deixa cair em tentação. Eu sei de onde eu vim, você sabe de onde você veio. Então, se você tiver temor de Deus, tira o ídolo do teu coração. Senhor, não me deixa entrar em tentação. Por quê? Porque se eu tiver idolatria, Deus vai me entregar para o pecado, vai me entregar para essa concupiscência. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não terás outros deuses diante de mim. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Deus é o mesmo. Deus não mudou. E Deus está irado. Deus está vendo idolatria em tantas igrejas. Deus está vendo idolatria em tantas igrejas, irmão. Igrejas que levantam as mãos para o céu, mas o coração está longe do Senhor. Levantam as mãos para o céu, mas o ídolo deles está sentado ali na primeira cadeira. Ele está vendo isso e ele está trazendo juízo. Juízo. Por que algumas orações, algumas intercessões, alguns atos proféticos não funcionam? Porque Deus não vai ouvir os idólatras. Deus faz literalmente isso. Ó. O que ele fez com o povo de Israel. O povo de Israel estava no Egito. Tinha 10 deuses no Egito. 10 deuses. O povo confiava em 10 entidades, 10 deuses. Deus falou assim, antes de tirar o povo do Egito, Deus podia ter tirado direto o povo do Egito, mas antes de tirar o povo do Egito, eu preciso destruir os deuses que estão no coração deles. Eu preciso derrotar esses deuses, essas idolatrias, eu preciso destruir esses altares. Então Deus levanta Moisés e Arão, e Moisés e Arão começam a trazer quantas pragas? 10 pragas. Cada praga foi derrotando um Deus. Cada praga foi derrotando um Deus. E o povo saiu do Egito sem confiar naqueles 10 deuses. Entrou no Sinai, entrou no deserto. Deus acabou com os 10 deuses. O último Deus foi o próprio Faraó, que era divinizado. Ele era idolatrado. Faraó era Deus. Faraó era Deus. Você acha que tem alguma semelhança com o que está acontecendo na nação hoje? Cada presidente que entra lá é um Deus que pode resolver tudo. Cada presidente que entra lá, seja da esquerda, da direita, do centro, do diagonal, da onde que seja, do centro-oeste, qualquer lugar. Existe uma idolatria. E as pessoas estão idolatrando o homem. O que Deus está fazendo no Egito? Deus está falando, eu vou matar esse Deus. Eu vou destruir esse Deus. Para destruir o faraó, eu preciso acabar com o filho desse Deus. Então ele vai e mata todos os primogênitos na terra do Egito. Agora os hebreus, eles não têm mais nenhum Deus. Nem mais um Deus para recorrer. Guarda bem o que eu estou te falando, irmão. Deus é o mesmo. Ele é zeloso, ciumento. Então, se você está confiando em algum Deus, Deus vai destruir esse Deus. Por isso que você pega empréstimo no banco, confiando no banco, confiando no sistema financeiro, confiando no capitalismo, e você tem aquilo ali como um socorro. E o socorro bem presente em dia de angústia fica para trás. Aí você não consegue pagar. Por quê? Porque você está confiando no Deus errado. Quando você confia no Deus errado, o Deus certo destrói o Deus errado.
Ele destrói aquilo que você está colocando a tua força. Isso aconteceu no Egito e aconteceu no Sinai. Moisés sobe, começa a receber os mandamentos, as leis, as ordenanças. E quando ele está lá em cima, o povo fala assim: ô Arão, me faz um Deus. Porque eles não tinham mais, os deuses do Egito foram derrotados. Os deuses do Egito foram derrotados, então eles falam para o Arão: Arão, me faz um Deus. Porque nós não sabemos, esse Moisés, se ele vai voltar. Eu acho que ele morreu lá em cima, porque ele é muito idoso. Então, quando o Arão ele recebe a oferta, o ouro, e forma um bezerro de ouro, Deus está lá em cima falando com Moisés. E imagina, Moisés está ali recebendo a lei da mão de Deus, e Deus para de falar um pouco, e aí ele começa a mudar a sua feição. E Deus fica irado. Já viu Deus irado, irmão? Deus fica irritado. Primeira pessoa que vê quando Deus está irritado é o intercessor. O intercessor, ele está na presença de Deus, e quando Deus fica irado, ele é o primeiro a receber aquela ira. E Deus fala assim: eu estou procurando alguém para me segurar. Eu estou procurando alguém para interceder por essa terra, para se colocar na brecha. Eu procuro alguém, um homem. Quando eles fizeram aquele bezerro, ele já estava com um homem na frente dele. Moisés intercedeu pelo povo. Por quê? Porque a idolatria não estava naqueles deuses, estava no coração do povo. Eles saíram, 10 pragas, o mar vermelho se abriu, mas o povo estava cheio de idolatria. Então o que acontece, meu irmão? Se você quer interceder, se você quer orar, estabelecer relacionamento com Deus, você precisa tirar a idolatria do teu coração. Aí Deus fala assim: Moisés, eu vou matar todo mundo, porque a ira de Deus, ela se manifesta. Eu vou matar todo mundo. Eu vou matar todo mundo. E Moisés fala: não, lembra da promessa que o Senhor fez para Abraão, para Isaac, para Jacó. Isso é papel de alguém que é um intercessor, que não está ligado com a idolatria. E a Bíblia diz que Deus ouviu Moisés, ouviu a oração de Moisés em favor daquele povo. 2 milhões de pessoas. Moisés orou por 2 milhões de pessoas. E Deus se arrependeu do mal que ele ia fazer e não fez. Então, como que alguém que está idolatrando junto com o povo pode interceder a Deus, sendo que ele mesmo está idolatrando? Por isso o intercessor tem que limpar o coração. Tem que parar de idolatrar o seu pastor, meu irmão. Tem que parar de idolatrar sua esposa. Tem que parar de idolatrar seu filho. Porque quanto mais idolatria você tiver, menos Deus vai te ouvir. Né? Eu quero encerrar aqui, com 10 minutos ainda, 1 Coríntios 10, versículo 14. 1 Coríntios, Paulo está escrevendo: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Foge da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora sendo muitos, somos unicamente um pão, um corpo, e todos participamos do único pão. Então, como que eu vou fugir da idolatria? Paulo está começando a explicar. Foge da idolatria. Então, eu vou fugir de uma igreja que tem uma estátua. Não, meu irmão, ele não está falando isso. Ele está falando algo totalmente diferente. Ele está falando assim, falo como a criteriosos. Ele está falando para quem coloca uma lupa para enxergar o que está acontecendo de verdade, aquilo que ninguém está enxergando. E o intercessor trabalha muito com aquilo que ninguém está enxergando. Você não está vendo, mas o intercessor está. Deus está revelando para ele. Então ele está falando: julgai vós mesmos o que eu digo. Vocês não tomam o cálice da bênção e vocês não se alimentam do mesmo pão? O que é fugir da idolatria? Meu irmão, não se associe com qualquer sistema que te afaste do único Deus
verdadeiro. Não se associe com qualquer sistema que promova a idolatria de homens, de placas, de famílias, de presidentes. Qualquer sistema que promova a idolatria de um time de futebol, ou a idolatria do dinheiro, a idolatria do corporativismo, a idolatria, irmão. Foge da idolatria. Foge da idolatria. Quando você se associa com aquele grupo, quando você se aliança com aquele grupo, você está se aliançando com a idolatria. E o pecado daquele grupo vai repousar sobre a tua vida. E você será tão culpado quanto eles. Foge da idolatria, meus amados. Foge da idolatria. Foge. Versículo 18 diz assim: considerai a Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos a zelos o Senhor, provocaremos o zelo do Senhor. Acaso somos mais fortes do que Ele? Meu querido, o que ele está falando é que quando você se alimenta de um altar, você se torna participante daquele altar. Quando você se aliança em um altar, você faz parte de tudo que o altar envolve. Por isso ele está fazendo uma analogia com a ceia do Senhor. Então, aquele que se alimenta do sacrifício se torna participante do altar. Nós nos alimentamos do sacrifício, nós nos alimentamos do corpo. Quando tomamos a ceia, estamos participando de um altar, que só existe um Deus. Agora, quando existe um altar, que não é Deus, é Baal, não é Deus, é a empresa, não é Deus, é o carro, não é Deus, tem outro Deus, você se torna participante daquele altar e adorador de um outro Deus. E aí ele está falando, quando você sacrifica nesse altar, você está sacrificando para um demônio. Por isso o intercessor, quando ele vai orar, ele tem que limpar a sua vida. Ele já tem que ter fugido da idolatria. Se você percebe que você está num sistema de idolatria, onde as pessoas não conhecem a Deus, onde as pessoas não estão sendo levadas à presença de Deus, não estão sendo levadas a ter experiências pessoais com Deus. Se você percebe isso, meu irmão, foge. Foge. Não seja participante deste altar. Não participe de um altar que é um altar a demônios. Não participe da mesa dos demônios, senão você vai provocar o Senhor. Você está provocando a zelos do Senhor. Você está fazendo um culto, mas você está provocando a zelos. O Senhor está irado com o teu culto. O Senhor está irado com a tua música, com o teu louvor. Deus está irado. Irado. Por quê? Porque você está idolatrando. Você idolatra alguém. Você idolatra uma teoria. Deus está sendo provocado. Ele não está sendo adorado. Amém? Isso é tão forte. O último texto, em Mateus 4, 8 a 11, fala sobre a tentação. Né? A última tentação de Cristo. Parece até um filme. Né? Mateus 4, 8 diz assim: levou ainda o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Percebe, irmão? Jesus foi tentado em algumas áreas. Ele ficou 40 dias no deserto. 40 dias. A Bíblia diz que ele foi tentado em absolutamente todas as tentações que existem. Os demônios vieram para cima de Jesus e começaram a tentá-lo. E por último se apresenta o chefe dos demônios, o próprio diabo, e ele começa a tentar Jesus em algumas coisas, e no final ele tira uma carta da manga, quando ele mostra a glória dos reinos desse mundo, e ele fala: se você se prostrar e me adorar,
eu te dou tudo isso. Satanás valoriza a tua adoração. Satanás valoriza a tua adoração. Ele quer a sua adoração, ele quer o teu serviço. Então, meu irmão, a idolatria é o caminho da adoração satânica. É o caminho de servir, de se prostrar diante de um demônio, porque o ídolo não é nada, mas o demônio vem para receber a adoração. Então, meu irmão, nessa noite, eu quero pedir para você, sobre essa palavra, que você tome a mesma posição que Cristo. Jesus contra-atacou falando, olha, só a Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então aproveita essa loucura que está acontecendo, essas lutas, aproveita para entrar na presença de Deus, está se manifestando para você vir. Vem na minha presença. Oh, mas agora não tem mais igreja, o que eu vou fazer da minha vida? Meu irmão, você tem que como diz a Wanda, você tem que ressignificar a tua fé. Você tem que começar a encontrar Deus na sua casa. Você tem que encontrar Deus no seu quarto. E lá tem que ser mais forte do que na igreja. Porque na igreja tem outras pessoas, alguns estão idolatrando, outros não, outros estão só frequentando, mas no seu quarto, irmão, não tem ninguém para atrapalhar. Então entra no teu quarto, fecha a tua porta, pede perdão pela idolatria, tira os ídolos do teu lar. Pede para Deus revelar, Senhor, eu quero saber se o meu coração está em idolatria. Então nós vamos orar. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, Pai. E eu quero pedir perdão pelos pecados de idolatria. Os meus pecados de idolatria. Sim. No meu coração. Os pecados de idolatria da minha família. Sim. Os pecados de idolatria, Senhor, da minha cidade, do meu estado, da minha nação. Eu peço perdão por esse pecado. Confesso, Pai, que nós temos idolatrado pessoas, temos idolatrado visões, temos idolatrado apóstolos, temos idolatrado placas de igreja. Nós temos dividido a tua igreja por causa dessa idolatria, temos dividido a igreja, confiamos mais no homem, mas não confiamos no Senhor. Nem conhecemos o Senhor, conhecemos mais as pessoas do que o Senhor. Pedimos perdão, eu peço perdão por esse pecado da idolatria, Pai. Que cada vez que nós trouxemos um sacrifício, cada vez que nós vamos servir, nós estamos servindo a criatura no lugar do Criador. E pedimos perdão. A tua palavra diz que o arrependimento é dado pelo Senhor, a metanoia é dado pelo Senhor, e nós precisamos voltar a reconhecê-lo como o único Senhor, como o único Deus, como o único Pai, como o único Senhor da nossa vida, Pai. Então, muda o nosso coração, quebranta o nosso coração e faz de nós, Pai, intercessores limpos de coração, para podermos subir no Santo dos Santos, podemos chegar na tua presença através do sangue do Cordeiro, Pai. Pedimos perdão por essa idolatria, e nós queremos já renunciar a esses altares idólatras, renunciamos aos demônios que nós servimos, Pai, na nossa ignorância. Renunciamos a todo demônio do consumismo, renunciamos os demônios dos pecados, renunciamos os demônios da religião, das igrejas, os demônios, Pai, que nós mesmos invocamos. E imploramos a Ti, Senhor, perdoa os nossos pecados e lava o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Nos ensina a orar, Senhor. Nos ensina a interceder. Nos move, Senhor. E abre, Senhor, a nossa percepção espiritual para podermos receber os caminhos, as estratégias de oração de guerra. Em nome de Jesus. Para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém? Guarda com carinho essa palavra no seu coração. Né? Sonda o seu coração, né? Antes de você olhar o cisco no olho do irmão, tira a trave primeiro, amém? E aí Deus vai te abençoar, Deus vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua casa, vai fazer igual Ele fez com Jesus. Os anjos vieram e serviram Jesus, porque Ele resistiu à tentação, Ele renunciou à idolatria, Ele usou a palavra e falou assim, eu não aceito adorar dois deuses. Os anjos foram liberados para servir Jesus no deserto. Irmão, nós estamos num deserto aí. Nós estamos num deserto. Está na hora de você ser servido pelos anjos, porque eles são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles
que vão herdar a salvação, que é você. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Semana que vem a gente volta, em nome de Jesus. Amém e amém.